mas existe uma distorção o tempo todo. E eu não sei se todo mundo... Eu sou a Belinha Teles, meu nome é Maria Amélia de Almeida Teles, eu fui militante do PCdoB até, vamos dizer, até a Nova República, mas eu vivi praticamente quase 8 anos na clandestinidade e, portanto, é difícil achar a vida de quem vive na clandestinidade, porque clandestinidade é clandestinidade mesmo, né? Então você não vai achar, nem nos documentos policiais, nem, né? Eu nunca escrevi a minha história, então acho difícil, né? E esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é que, para simplificar, eu sou filha de um estivador de Santos, do Porto de Santos, e nasci em Contagem, Minas Gerais. Você vê que raciocina assim, geograficamente esses passos, né? Como é que eu já nasci meio estranha, né? Porque eu tinha que ter nascido em Santos, eu nasci em Contagem e sou mineira. Eu falo assim, eu sou mineira de nascimento e de coração, porque eu adoro o mineirês, gosto mesmo, me dá muito afeto aquelas Minas Gerais. E que mais? Então, como filha de estivador, que é sindicalista, eu vou crescer na cidade de Santos, que é uma cidade, gente, que eu tenho 74 anos, vou fazer 75 anos em outubro, portanto, eu vou crescer logo após a ditadura de Vargas, o Estado Novo. Eu, de ditadura, eu sou um pouco entendida, porque eu já sou um pouco, né? Aí, e após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu vou nascer em Contagem, mas vou ser criada em Santos, e Santos é a chamada Moscou, a cidade de Moscou, a cidade vermelha, cheia de comunistas. Então, eu vou crescer, eu moro ali na Vila Matias, que é uma vila de trabalhadores, né, trabalhadoras. Eu moro ali e já vou crescer numa situação de convivência na política, de experiência na política e na política de esquerda, política sindicalista, né? Então, quando mais tarde eu vou para Belo Horizonte, eu me mudo para lá, né, com minha família, eu já vou continuar nessa discussão, né? Essa discussão eu vivo momentos, né? Eu vivo o final dos anos 50, o começo dos anos 60, é extremamente mobilizado a sociedade brasileira, existe muito movimento popular, é reforma agrária, é contra a carestia, é as reformas de base que depois o Jango assume como bandeira de governo, né? Então eu vou viver isso já junto com os comunistas. E, primeiramente, eu sou do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, ele vai sofrer um racha em 1962, então eu vou para o Partido Comunista do Brasil. E daí, digamos, nessa luta toda, nessa efervescência toda, vivi um pouquinho de democracia, eu acho que eu vivi um pouquinho, muito pouco, porque a toda a sociedade brasileira, a gente passa pela democracia, assim, de vez em quando, né, muito frágil, a gente tem pouca oportunidade de um debate, de uma conversa franca, né, de trocar ideias. Nós temos, eu acho que essa nossa vida, não, assim, sob autoritarismo constante, perseguição, então a gente tem pouca liberdade para falar o que pensa, o que quer, ou as dúvidas que tem, né? Porque tem muitas dúvidas nessa luta, não é uma coisa, não é fácil de resolver. Eu sei que no golpe militar, em 1964, eu estou antes um pouco, eu vejo uma das coisas absurdas, que depois eu vou ver que foi no Brasil inteiro, principalmente São Paulo, Rio e Minas,
que é a Marcha das Mulheres com Deus pela Liberdade e pela Família. Quer dizer, a marcha, mulheres sendo conduzidas pela igreja, pelos empresários e pelos governadores, né, porque em Minas era o Magalhães Pinto, você vê as mulheres sendo manipuladas por golpistas, né? Então, eu sou uma feminista e sou mesmo, porque você vê o seguinte, as mulheres estão o tempo todo sendo manipuladas, e eu vejo esse desfecho do caso Dilma Rousseff, a nossa, que foi presidenta da República, foi tendo um desfecho assim, misógino. Aproveitaram que era mulher, fizeram toda uma discussão chamando de histérica, né? Sem condições de governar. Não falaram isso do Lula. O Lula era corrupto, quer dizer, corrupto e esperto. A Dilma nem corrupta, eles não tiveram como chamar, né? E por ser uma mulher. Então, eu vi assim um descuido. Lá em 64 eu vi aquela marcha, eram milhares e milhares de mulheres, gente, não era pouca coisa não, era assustador, assustador. E isso pouco se fala, porque a igreja tem vergonha, os empresários não vão mostrar isso, nem os militares, né? Lá escrito, nem vermelho só é bom no batom, nem foice nem martelo, queremos verde e amarelo, né? E a gente viu verde e amarelo aí o tempo todo. Então, quer dizer, esse incômodo que me causou, eu não pude nem discutir, porque veio o golpe, vieram as prisões, o exílio, não eu nunca fui exilada, mas muitas pessoas com as quais eu convivia no meu cotidiano foram embora. Então eu fiquei recompondo, né, com o que sobrou. Eu sempre sou a sobra, né, de um processo. Então ficou aquela sobra e nós, logo nós chegamos, meu pai ficou preso, desaparecido, porque eles não davam o paradeiro dele por muito tempo. Quando nós encontramos meu pai, ele tinha o braço quebrado, ele estava quase cego, então tinha vários problemas, né? 64, estou falando de 64. Eu não sou de 68, né? Porque vem aquela turma, acho lindo, vem a turma de 68, mas eu não, venho antes, entendeu? E aí o que acontece? Eu não tenho tempo de discutir o feminismo, gente, nesse processo. Nem eu, nem as mulheres que quiseram discutir. Porque os partidos políticos, todos os partidos, todas as organizações que eu tive, assim, convivência, todas eram de homens. Mulheres eram pouquíssimas e as mulheres sempre submetidas às ordens dos homens, né? Isso foi a nossa militância, foi assim, né? Protestando, não, tinha umas que protestavam, tinha umas que questionavam, faziam críticas, mas todas conviveram, passaram por esse momento, né? Por essa vida, vamos dizer, esse cotidiano. E nesse meio tempo, eu vou viver esses 8 anos de clandestinidade. O que eu vou fazer na clandestinidade? Existe uma discussão na esquerda, nos anos 60 e pós-golpe. Aliás, o golpe é impressionante. Eu acho que nós não conhecemos a história do Brasil, o problema nosso é esse, tem que conhecer. Por quê? Eu lembro que as pessoas falaram, não vai ter golpe, lá em 64, agora eu vi também, não vai ter golpe. Eu falei, gente, como é que repete a história sem nenhuma crítica, sem nenhuma autocrítica? Porque em 64 se falava que não ia ter golpe, porque até diziam que o exército é do povo, é democrático, ele jamais vai desrespeitar a Constituição. Mas teve o golpe, nós vivemos 21 anos. E quando chegou agora, que começou, não vai ter golpe, eu falei, mas como é que repete essa palavra de ordem assim? Será que não para? Quer dizer, como eu vivi essa história, isso me incomoda muito, né? Essa falta de autocrítica da esquerda, me incomoda. Bom, mas esses 8 anos, eu me dediquei, eu fui obrigada a me dedicar, porque não tinha quem fizesse, trabalhar em gráfica e imprensa. Eu sou da imprensa clandestina, depois eu vou ser da imprensa alternativa, que eu vou trabalhar no Jornal Movimento, e você da imprensa feminista, que é o Jornal Brasil Mulher.
Naqueles anos todos se discutia, tem que ter luta armada ou não tem que ter luta armada? E teve luta armada tanto rural como urbana no Brasil. Agora, eu falo sempre às pessoas, e eu fui de um partido que defendia a luta armada, que fez, inclusive, a luta armada, o movimento guerrilheiro, no Araguaia, que foi o sul do Pará, que foi o norte de Goiás, que hoje é Tocantins. Né? Foi naquele Marabá, Xambioá, ali que iniciou uma guerrilha, que, no meu modo de ver, foi a guerrilha mais intensa de luta contra a ditadura. Né? E praticamente todos os guerrilheiros e guerrilheiras, você também não vai encontrar. Hoje eu fico procurando, porque todos são desaparecidos. Eu sou do movimento, né? Eu fui a partir da minha prisão, quando eu saio da prisão, mas eu vou voltar na prisão, se você quiser também, se não quiser, mas é só para esclarecer, né? Eu sou do movimento da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Por quê? Porque eu, na minha prisão, eu fui presa, foi toda a minha família. E já tinha sido meu pai, e depois eu fui presa em 64 também, pulei esse pedaço, porque senão é muita prisão demais, né? É um caos, né? Ficar ouvindo prisão. Ixi, uma ditadura é assim, né? Luta e prisão. Agora, eu fui presa, né? Junto com toda a minha família. Fui presa por um dirigente do Partido Comunista do Brasil, Carlos Nicolau Daniel, e eu sou testemunha ocular do assassinato dele sob torturas. Eu fui torturada e tenho plena consciência, fui torturada, tive o marido torturado, tive minha irmã grávida de 8 meses, meu sobrinho nasceu na prisão, meu sobrinho foi torturado antes de nascer. E eu tenho plena convicção de que eu poderia ser uma desaparecida política. Por isso que eu tenho muito vínculo com esses desaparecidos. Eu trouxe até esse livro aqui, que é o dossiê ditadura que nós fazemos, é a Comissão de Familiares que faz. Que pesa 2,8 kg, viu, gente? E não tem toda a história, não tem. É a história que a gente conseguiu reunir até 2009, que depois tem a Comissão da Verdade e sempre traz alguma informação. Todas as vezes que mexe, né, com isso, e o interessante é o seguinte, que nós somos assim, eu falo assim, nós trazemos na nossa história, na nossa memória, na nossa ação, a história dos nossos companheiros e companheiras que tombaram nessa luta contra a ditadura. Nós trazemos isso. Mas os momentos mais... há momentos... essa luta sempre foi nossa. E uma luta assim, que a esquerda também não assumiu. Nem assumiu fora do poder, nem dentro do poder. Isso aí foi considerado um assunto... tarifado, onde nós trabalhamos na Comissão da Verdade, sempre foi um assunto secundário, sabe, eu me lembro muito bem, agora nós vamos fazer os 40 anos da anistia, aliás, semana que vem tem 40 anos da anistia, que nós vamos fazer lá no Centro da Universidade da Maria Antônia. E quando houve a anistia em 79, que é uma luta principalmente das mulheres, que a Maria Luísa lembrou muito bem, é Terezinha Zerbini e Ruth Escobar, aqui em São Paulo, a Ruth Escobar. Em Minas, a Helena Greco, quanta coisa fez, no Paraná, Joana Lopes, lá no Rio Grande do Sul, Alicia Pérez, né, que era mulher de um senador, né, acho que o Bento Pérez um caçado, e assim vai. Né, lá no Ceará, eu me lembro eu acho que a doutora Wanda foi também, você, a doutora Wanda, a Rosa, eu acho que eu conheço vocês naquele período, né, da luta pela anistia. Lá no Pará também tem mulheres, todos os estados. A anistia é uma palavra feminina e foi introduzida no cenário político brasileiro por mulheres. É claro que depois os homens vêm, são, né, os grandes discursadores, mas quem se movimentou aqui nas bases foram as mulheres.
E você entendeu que foi criada a comissão de morte desaparecidos dentro da Câmara Federal. ah, sim, isso é um outro momento. Então, nós temos assim, na anistia, eu me lembro bem, quando a gente falou de... Nós falamos, mas e os desaparecidos? Porque os desaparecidos não vieram, não tiveram notícia. Vieram os exilados, foram soltando os presos políticos, mas os desaparecidos não se mexeu, ficou ali. Eu falo assim, não veio nem sequer nem num atestado de óbito. Não. E aí o pessoal da SP chamava a gente de saudosista e os militares chamavam a gente de revanchista, porque a gente queria saber onde estão os desaparecidos políticos. Eu acho que nós, os familiares do Araguaia entraram com uma ação, que foi uma história longa, mas que em 2010 o Brasil foi condenado. O Brasil é condenado pelos desaparecidos políticos a partir dos desaparecidos políticos do Araguaia, do que nós estamos falando de luta armada. E eu não estava lá no Araguaia, eu nunca fui no Araguaia. A minha irmã, sim, foi guerrilheira do Araguaia e está viva, uma das poucas sobreviventes, que são poucos sobreviventes que participaram durante a guerrilha e que saíram com vida. São pouquíssimos, né? Ela é uma delas, né? Mas eu não, porque agora, quando eu explico isso, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa muito ameaçada, não sei o que eles acham de mim, porque eu sou essa pessoinha que vocês estão vendo, né? Não tem, você entendeu? Não tem nada demais além disso. Mas acontece que eu fui falar da tortura, porque a família, quando nós tivemos na prisão, e nós fomos sequestrados, levados para o DOI-CODE, o comandante era, na época, o Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nos torturou. Ele torturou toda a nossa família, sequestrou nossos filhos e levou para a sala de tortura. Aí o pessoal pergunta assim, mas ele bateu? Ele deu choque elétrico? Não, eu não vi ele fazer isso. E eu sempre pergunto assim, não, ele não fez isso. Mas não é tortura ver a mãe nua, toda urinada, evacuada, vomitada, numa cadeira de dragão, amarrada? Você vê essa mãe que não pode abraçar seu filho, sua filha, com 5 e 4 anos? Isso não é uma tortura para essas crianças? O que é tortura? O que a sociedade entende? Bom, então, por a gente ter sido torturado diretamente pelo comandante Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE, nós entramos com uma ação, que é a única ação declaratória vitoriosa no Brasil também, que muita gente não sabe. E muita mídia, eu vejo jornalistas falando coisas, inclusive agora na campanha eleitoral, né? Eles nunca reconheceram isso, mas nós tivemos uma ação civil declaratória. Quer dizer, o que quer dizer isso? A família Teles, que eu pertenço, pediu à justiça brasileira para que fosse declarado como torturador que agora já era coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Conseguimos, na primeira instância, que foi ali no Fórum João Mendes, no Fórum da Justiça Civil. Depois ele entrou com recurso, ele foi declarado torturador, ele não aceitou, foi para o Tribunal de Justiça, e ali ele também perdeu, porque o tribunal declarou que ele era torturador. Aí ele ainda recorreu para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e perdeu também em 2014. E aí ninguém sabe disso. Eu falo assim, a nossa sentença, decisão judicial, foi transitada em julgado. Acabou. Independente do que o presidente atual da República pense, queira, pode amar muito o Ustra, mas ele tem que reconhecer as decisões do Estado. Ele tem que assumir, porque ele é o chefe de Estado hoje. Então, é obrigação falar na lei, gente. Quem está à frente de um Estado tem que respeitar. Ele entrou nesse jogo, é um jogo, a instituição,
Ele tem que ter, ali tem regras, e eu sempre mando falar isso com ele, porque eu não falo com ele diretamente, mas sempre eu falo assim, avisem a ele, gente, que ele tem que respeitar a Constituição. Aliás, eu falo, sempre eu lembro disso, que ele, se ele foi eleito democraticamente, que eu tenho minhas dúvidas, mas vamos dizer, né, vamos deixar as dúvidas de lado e vamos tocar para o barco. Se ele foi eleito democraticamente, foi graças a esses desaparecidos que lutaram pela democracia, pelo direito de votar, de ser votado, pelas liberdades políticas. Por isso, esse povo que morreu, que muitos foram até na luta armada, mas muita gente morreu não estando na luta armada. Aliás, poucos morreram com a arma na mão, pouquíssimos. Você pode contar nos dedos. A nossa luta armada, que ela é mais famosa do que de fato aconteceu. Isso eu estou falando assim, eu estou muito dentro dos fatos. O que eu ajudei na luta armada? Ajudar, sim. Fazer notícia, né? Escrever o que está acontecendo, mandar para a Rádio Pequim, para a Rádio Havana, para como que fala? Rádio Moscou, Rádio Albânia, Tirana, Rádio Tirana, BBC de Londres, que era essa imprensa que a gente fazia o contato. E a gente tinha que juntar medicamento, porque lá precisava de medicamento, não adquiria lá, então você tinha que adquirir, enfim, roupas, calçados, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando teve essa campanha eleitoral de 2018, me pediu para dar um depoimento, para falar do que o Ustra fazia, ou coisa parecida. E eu dei um depoimento que é 30 segundos. Eu não falei 30 horas, nem foi repetido, mas foi 30 segundos. E aí eu recebi muitas ameaças, muito fake news, inclusive falando que eu esquartejei eu e meu marido, que já morreu, falando que nós dois esquartejamos militares no Araguaia. Coitado, nem eu nem ele, nós nunca fomos no Araguaia. E não é que nós não apoiamos, porque luta armada, tem que entender, é um último recurso de uma luta política, gente. Eu pensava assim e continuo pensando, é o último recurso. É uma coisa terrível, você tem que andar com uma arma na mão e ter que enfrentar um inimigo tão poderoso como é, cheio de armas, cheio de homem, armado com aquele cano longe. Isso é um absurdo, né? Eu não gostaria de ter que fazer nem a defesa da luta armada, quanto mais participar. Eu acho que é um último recurso, quer dizer, a luta armada no Brasil foi um último recurso, porque não tinha, nós da esquerda, consequente, coerente, não tínhamos mais nenhum diálogo, nenhuma forma de diálogo. Por isso que eu acho que a gente tem que, hoje, eu penso assim, tem que provocar de todas as formas para abrir caminhos para o diálogo, para a gente evitar essa violência, porque essa truculência que é um horror. Quer dizer, só pelo fato de você dar um apoio, quantos foram mortos? E eu tenho certeza absoluta que eu seria uma dessas pessoas, assim, que alguém poderia ou não achar sabe aquelas gavetinhas lá do DOPS que foram para os arquivos, né, policiais? Pode ser que uma ou outra ali eu me achasse ali. Será que essa mulher é desaparecida? Cadê ela? Se achasse, e mesmo assim sem saber o que aconteceu, nós nunca soubemos o que aconteceu com os desaparecidos. E eu tenho para mim eu recebi uma lição muito forte das mulheres da Argentina, das madres da Praça de Maio, que elas falavam assim: não é possível construir democracia com corpos insepultos. E eu estou vendo que essa lição que elas deram para nós lá no final dos anos 70 está valendo até hoje. A gente não consegue virar a página da história, a história do Brasil caminha e volta. Por isso que eu falo, nós temos que conhecer a história, porque senão nós vamos ficar sempre nesse ciclo que vai e volta.
E eu já, como vou fazer 75 anos, eu estou vendo isso. Eu nasci no final de uma ditadura, daí logo veio outra ditadura, aí quando a gente tenta sobreviver, né, de respirar um pouco a democracia, já vem um processo de cerceamento. Nós estamos vivendo um processo de cerceamento. Isso não pode ser ignorado por nós, quer dizer, qualquer pensamento, qualquer caminho que a gente busca, nós temos que pensar no momento que a gente está vivendo. E eu acho que é um momento em que nós enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto parlamento, nós não sabemos reagir à altura. Quando esse senhor, que hoje é o presidente, foi lá no dia 17 de abril de 2016 falar que ele era a favor do processo de impeachment, ele era a favor porque em nome, né, ele defendeu, ele falou assim, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff. Ninguém, nem aqui fora, nem lá dentro, ninguém reagiu à altura do meu modo de ver, à altura da violência que nós recebemos naquele momento, da ofensa. Aquilo ali é uma tortura, é crime de lesa humanidade, não é? Porque eu fui torturada, meus filhos passaram por isso, ou minha irmã, lesa humanidade. Isso já foi decidido lá no Tribunal de Nuremberg, lá após a Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que isto, ainda que exista a tortura no Brasil é histórica, né? Existe desde a invasão até os dias de hoje, mas um parlamentar não pode fazer a apologia da tortura, defender torturador, defender tortura. Ele não pode fazer isso. Ele está ofendendo a ética do parlamento, porque o parlamento é democrático, porque os companheiros e companheiras perderam a vida. Porque senão nós estamos na ditadura até hoje. E eu gosto de falar com ele assim, eu mando falar, porque eu não falo com ele, porque não tem nem oportunidade. Já viu, esse homem nem fala direito, né? Ele não conversa. Mas eu falo assim, ele tem que lembrar que ele foi eleito, ainda que a eleição tenha sido fraudada ou não sei, né? Mas ele foi eleito porque tem democracia. E quem lutou pela democracia foi, pelo menos, foram os desaparecidos políticos e muito mais pessoas, e o Fernando Santa Cruz, que é aquele que ele ofendeu daquela forma. Ele ofendeu a família Santa Cruz, ele ofendeu a comissão de familiares que eu perdi, e ofendeu toda a sociedade, falando aqueles absurdos que ele disse. E a ofensa diretamente ao filho, o Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha o que ele fala, né? Então, eu sempre vejo assim, nesse momento, a nossa luta tem sido extremamente difícil, eu só resumi aqui, mas sempre, agora esse ano, ele está mobilizando gente para nós, gente, o tempo todo. Porque ele fala que tem que fazer a comemoração do golpe em 31 de março. Aqui no Brasil, diferente da Argentina, do Uruguai, que lá sempre fazem manifestações massivas pelos desaparecidos políticos. Lá é outra história. Enfim, é outra história. Aqui, a gente faz assim, o máximo que eu acho que nós fizemos é aquela de 2014, quando fez 50 anos do golpe, que a gente levou 1000 pessoas, né, lá no DOI-CODE. Eu acho que foi o máximo. Este ano nós levamos umas 15.000 pessoas na caminhada em silêncio. Foi? Vocês estavam lá, com umas 15.000. Quer dizer, ele está mobilizando. Eu não estou aqui, eu continuo vivendo, trabalhando, eu sou uma sobrevivente, tem meu cotidiano assim de ativista, que ele não gosta, né, esse homem, mas ativista, assim, militante e tal. Eu continuo essa vida. Ele pôs na pauta os desaparecidos políticos, falando do Fernando Santa Cruz, que deu uma revirada em tudo. De repente, a gente tem que dar não sei quantas entrevistas por dia, por hora, aí, por conta do cara. O cara fala no assunto, nós nem tínhamos feito nenhuma
ato especial. Não, de repente, entendeu? Então, o que a gente tem é como a questão da Amazônia, né, e tudo. Você vê que ontem teve manifestações no mundo inteiro. Aliás, ele está mobilizando não é só a sociedade brasileira, o mundo inteiro, né? Então, e eu sou muito tranquila, porque eu continuo com a mesma luta de sempre. Meu negócio, eu sou mineira, de coração, de nascimento. Eu sou devagar e sempre. Eu não sou uma pessoa acelerada. Parece, né, que eu sou, mas não sou. Eu sou boa devagar e sempre. Acredito muito nos movimentos e nas pessoas. Quando eu recebi ameaças no mês de... Acho que foi outubro, né? Outubro, né? foi. Gente, quanta gente foi solidária comigo, foi na minha casa, foi, nossa, fazer segurança, eu vou fazer isso, entendeu? Então, eu só tenho muita gratidão por essa parcela imensa do povo brasileiro, que é muito generosa, que é muito solidária. Eu carrego isso comigo, porque desde que eu saí da cadeia, esse povo tem me ajudado. Eu, na clandestinidade, que eu não tinha meu nome, que eu não tinha identidade, que eu não pude aparecer em lugar nenhum, quer dizer, mas eu tinha meus vizinhos, que até hoje são meus amigos. Depois eles viram o que aconteceu comigo, eles vieram me catar, até hoje são meus amigos, né? Então, eu agradeço imensamente assim, a essa solidariedade, que eu acho que é essa solidariedade que vai formar essa rede de resistência, assim, entendeu? De enfrentamento. Nós não aceitamos, não podemos aceitar essa política da morte, porque essa é uma política da morte. Eu carrego vários mortos, né? Tanto é que tem aqui 2,8 kg o livro, entendeu? A gente carrega. Eu não quero ficar carregando, não quero aumentar esse livro. Eu quero que esse livro fique para a história, né? Mas que a gente possa mesmo mudar essa parte, pelo menos que a gente possa trocar ideias, falar, conversar, sem essa turbulência, né, do Estado brasileiro, que tem sido muito turbulento com a gente. Enfim, não.